Deus, bom demais. Hoje nós vamos falar sobre essa conexão com Deus, esse amor de Deus por nós, dado através de Jesus, e esse penhor, que é o selo do penhor da garantia, que é dado pelo Espírito Santo. Nós começamos lá na segunda falando sobre uma vida no Espírito, depois a gente veio falando sobre o sofrimento presente e a glória futura. Ontem nós falamos sobre a intercessão do Espírito e os planos de Deus. E como eu disse ontem, nós vamos continuar hoje nessa mesma linha de raciocínio, lendo Romanos 8 a partir do verso 31. Vamos lá, Romanos 8, verso 31. Se você lembrou de alguém, compartilha essa mensagem com alguém, essa live, se você está vendo aqui pelo Instagram. Se você está escutando depois aqui no Spotify, compartilha aí também, copia o link, manda lá no WhatsApp. Olha só, Romanos 8, verso 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você consegue mensurar a profundidade dessa promessa que o apóstolo Paulo ele discorreu basicamente nesses 8 versículos que a gente leu? Eu quero lembrar para você que a gente começou falando de uma vida no Espírito, uma vida para descobrir, na verdade, e se movimentar pela vontade de Deus, que foi se encaixando, vindo a encontrar com essa intercessão do Espírito Santo que nós falamos ontem, que, olha, o Espírito Santo ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E aqui chega nesse momento que Paulo ele fala exatamente sobre, basicamente, uma grande maioria de coisas que nós passamos em nossa vida, que nos faz, às vezes, distanciarmos de Deus, dependendo da nossa perspectiva. Ele vem, olha, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, a espada. Ele fala de um tempo que você vive angustiado, de um tempo que você passa por tribulação, de um tempo de escassez, de um tempo que você está correndo perigo. Será que mesmo nesse momento você está separado e distante do amor de Deus? E aí ele confirma, não, nada pode nos separar do amor de Deus. E ele nos dá uma chave tão grande, tão interessante, porque se o Espírito Santo ele intercede em nós, de acordo com a vontade de Deus, aqui ele fala que aquele que está à direita de Deus, que é Jesus, também intercede por nós. Ou seja, não é apenas o Espírito Santo que intercede por nós, dentro de nós, porque ele habita dentro de nós. Ele coloca um nível maior, dizendo que o próprio Jesus intercede por nós à direita de Deus. E aqui ele fala basicamente voltado para esses eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Senão aqueles que realmente decidiram seguir a Cristo, senão aqueles que realmente entenderam a mensagem da cruz. Porque no verso 32 ele fala, olha, aquele que não poupou o seu filho, mas por nós entregou. Ele entregou por quem? Jesus veio para todos, mas salvou aqueles que olharam para ele e creram na mensagem dele, e creram na mensagem do reino de Deus. E é isso que a gente precisa enraizar em nosso coração e lembrar dia após dia. Só que, se o que nós falamos na terça, basicamente,
que a vida com Deus não nos poupa do sofrimento. Aqui encaixa a seguinte questão: o sofrimento não nos separa do amor de Deus. Sabe, Efésios 1, verso 13, a partir do verso do 13 ao 17, fala que o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo, ele foi o penhor, ele está no nosso coração, como um selo de que um dia nós seremos totalmente resgatados e transportados para a glória futura. Mas ele também é o sinal de que o amor de Deus é tão grande por nós, que mesmo diante toda essa angústia, toda essa tribulação, perigo, qualquer coisa que você estiver passando de ruim, vai dizer que Deus, ele não deixou de te amar. Sabe, vem dizer que não tem nada nessa vida que pode separar você do amor de Deus. E aí entra no verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. E aí você vai pensar, mas se eu estou passando por todas essas situações, às vezes eu não estou vencendo essa batalha, às vezes eu não estou vencendo essa luta que eu estou passando, eu não consigo ter vitória sobre isso. Sabe, mesmo que o resultado seja negativo, mesmo que o resultado terreno seja negativo, a sua vitória não está nisso. A sua vitória está em saber, em ter a certeza, em ter a convicção de que Deus te ama, em de ter a convicção de que nada pode separar você do amor de Deus. E a sua vida, ela tem que seguir nesse rumo, ela tem que seguir firmada nessa verdade de que Deus te amou. Porque quando você entende isso, você consegue amar a você mesmo e você consegue amar as outras pessoas. Por isso que os 2 mandamentos, eles foram resumidos basicamente, Jesus veio e sintetizou tudo em amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos cumprir isso em Deus, saber que somos amados por Ele e retribuir esse amor para Ele sobre todas as coisas, para que então possamos nos amar e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Porque não tem como nem amar o próximo se a gente não sabe nos amar primeiro. É basicamente isso que Cristo está falando. E Ele vem falando, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a maior prova de amor que Ele podia já fazer em todo o universo, Ele já fez. E é por isso que nada pode separar, porque Ele já fez, Ele já determinou. E nisso você é mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor, vou repetir, não é vencer as suas lutas diárias, não é vencer as suas batalhas, não é ter os resultados que você espera. É saber que você não precisa de nenhum resultado para ser amado. É saber que você não precisa de nenhuma posse para ser amado, que você não precisa ter nenhum dom especial para ser amado. Você já é amado. A sua vitória está em saber, em ser amado por Deus. Amém? Eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua vida, que você vá para o seu dia com essa certeza de que o maior bem que você tem é o amor de Deus, de que a maior riqueza que você pode ter na vida é o amor de Deus. Ah, Rodolfo, o mundo inteiro tem isso. Algumas pessoas rejeitaram. Muitas pessoas rejeitaram. Muitas pessoas rejeitam esse amor. Muitas pessoas não conseguem ser amadas por Deus. Muitas pessoas não conseguem se sentir amadas por Deus. Muitas pessoas colocam a culpa dos fracassos em Deus e por isso acham que Deus não os ama mais, não ama e nunca amou, porque estão olhando apenas pela perspectiva terrena. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Saiba que o amor que muitos rejeitaram e rejeitam, ainda vão rejeitar, por você é reconhecido. Então que você olhe para Deus hoje e fale: Deus, obrigado pelo teu amor. Sabe,
mesmo sabendo disso, relembre isso todos os dias. Fala, Deus, obrigado pelo teu amor. O teu amor pela minha vida, Pai. Porque isso é o que mais importa. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado por esse resgate, Pai, da nossa alma, do nosso espírito, Deus. Como é bom saber, Deus, que nada vai nos separar do seu amor. Nada vai nos separar do seu amor. Obrigado, Jesus. Não são as lutas diárias, não são os fracassos, não são as dores, nem as vitórias, papai. Não tem nada, não tem anjos, não tem um tempo presente, não tem um tempo futuro, nada vai nos separar do teu amor, papai. Que essa verdade, Deus, ela fique cada vez mais forte dentro do nosso coração. E que o nosso relacionamento com o Senhor, ele prossiga a partir disso. Que o teu amor que está em Cristo Jesus é o centro de tudo. Dê para essa pessoa que está me escutando, Deus, essa convicção, a força, a graça, a sabedoria necessária, Deus, para prosseguir, para continuar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar em nossas fraquezas. Obrigado, Jesus, por interceder por nós à direita de Deus. Obrigado, papai. Interceda, Deus, por essa pessoa que está me escutando. Dê a ela a direção que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Amanhã nós vamos continuar falando sobre essa vida no Espírito, sobre essa vontade de Deus, sobre o amor de Deus, para entrarmos na soberania de Deus. Para então, na semana que vem, falarmos sobre a vontade de Deus, como escutar, como saber da vontade de Deus, como transitar nessa vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Espero você aqui amanhã, às 6 e 7. Se você está escutando aqui pelo Spotify, já segue a gente no perfil, ativa a notificação aí, compartilha com alguém no WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraço.